Fala galera, beleza? Hoje eu quero discutir com vocês um pouco sobre o que é discriminação racial, o que é injúria racial, qual é a diferença do racismo institucional para o racismo velado, dentre outras coisas. Então curta, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as nossas notificações. Roda a vinheta. O racismo é qualquer ideia ou ação que estabeleça uma hierarquia entre as etnias, promovendo dessa forma uma segregação. Em outras palavras, é a crença de que possam existir raças superiores a outras. No Brasil, isso era muito mais evidente durante o período colonial e escravocrata. No entanto, hoje em dia, principalmente devido à mestiçagem do nosso povo, assume uma forma muito mais camuflada e que utiliza da liberdade de expressão para poder justificar atitudes discriminatórias e também piadas de mau gosto. E aqui é importante compreendermos que o racismo é, antes de tudo, uma ideia pré-concebida na ignorância, ou seja, não possui uma base científica, ou em ideias estereotipadas que podem ou não ser conscientes. Isso, por sua vez, implica que nem sempre a pessoa que faz comentários racistas ou tem atitudes discriminatórias tem noção do que ela está fazendo, como, por exemplo, a crença de quem tem o cabelo crespo não consegue lavá-lo. Justamente por isso é importante este debate acerca de questões étnico-raciais presentes na nossa sociedade, para que as pessoas possam reconhecer essas atitudes discriminatórias, essas atitudes racistas e estar revendo seus conceitos. A discriminação racial, por sua vez, que é caracterizada pela ação, ou seja, não figura apenas no campo das ideias, ocorre justamente quando mudamos a nossa forma de tratamento ou as nossas atitudes com relação a determinadas pessoas ou grupos raciais devido unicamente a esses preconceitos que nós carregamos conosco, e de modo a inferiorizá-los, rejeitá-los e segregá-los na sociedade. Como exemplo disso, a gente pode estar citando, por exemplo, além das agressões físicas, aqueles casos de seguranças perseguindo pessoas negras unicamente devido ao fato de elas serem negras em lojas. Além disso, frequentemente confundimos o racismo com a injúria racial, que, embora sejam dois aspectos tipificados como crimes no nosso Código Penal, possuem uma diferença muito sutil. A injúria racial é caracterizada quando ofendemos uma pessoa fazendo referência à raça dela. Ou seja, no caso da injúria racial, nós nos referimos à pessoa em si, enquanto no racismo nós nos referimos a um grupo de pessoas. Juridicamente falando, qual é a diferença entre os dois? Chamar uma pessoa de macaco é caracterizado como uma injúria racial, enquanto, por exemplo, proibir negros de entrar em um determinado estabelecimento é caracterizado como racismo, de acordo com o nosso Código Penal. Para conseguirmos identificar o que é o racismo, precisamos entender que a sua prática possui basicamente duas vertentes: o racismo institucional e o racismo velado. E qual é a diferença entre os dois? Imagine que nas estruturas de poder da sociedade, como o Estado, e nas instituições públicas ou privadas, como empresas ou instituições de ensino, determinados grupos sociais são desfavorecidos em função das suas características físicas, culturais ou raciais. Isso é o que nós caracterizamos como racismo velado. Hoje no Brasil, por exemplo, de acordo com atos da violência de 2017, a cada 100 pessoas assassinadas, 71 delas são negras. O mesmo estudo ainda nos mostrou que, enquanto o percentil de pessoas negras assassinadas aumentou de 2005 para 2015, o percentil de pessoas brancas diminuiu. Outros estudos do IBGE com o Instituto Ethos, por exemplo, nos mostram que em 2010, apenas 5,3% dos cargos de gerência das 500 maiores empresas do nosso país eram compostos por pessoas negras. Além disso, existem outros estudos do próprio IBGE que nos mostram que o percentil de pessoas negras nas universidades com idade entre 18 a 24 anos é menos da metade do percentil de pessoas brancas. Todos esses casos tipificam, neste caso em particular, pois existem outros grupos desfavorecidos na nossa sociedade, como é o caso dos LGBTs e das mulheres, o óbvio. Existe um racismo institucional na nossa sociedade, que existe justamente porque setores públicos e privados não efetivam medidas que resolvam de fato essa problemática. Precisamos compreender que enquanto não garantirmos saúde, educação e segurança de maneira pública, gratuita e universal para todo mundo, continuaremos a criar grupos desfavorecidos na nossa sociedade,
porque são estes grupos que ficam mais à mercê da violência, ficam mais à mercê da falta de educação, ficam mais à mercê da falta de saneamento básico, de tantas outras coisas que prejudicam elas. Além do fato de que estes grupos, e eu vou deixar link para outras referências aí, acabam tendo menos oportunidades de empregos. A segunda vertente, que é o racismo velado, é um pouco mais delicada, porque ela se esconde atrás do direito à liberdade de expressão e de brincadeiras de mau gosto, para poder justificar atitudes discriminatórias e preconceituosas que muitas vezes não são vistas pela nossa sociedade como racismo. E a maneira mais geral possível para conseguirmos interpretar e perceber esse racismo velado na nossa sociedade é através de associações. Por exemplo, você não chama o fulano que é negro de ladrão, mas o associa com um quando vê. Você também não proíbe uma pessoa negra de entrar em determinado estabelecimento, no entanto, julga que aquele estabelecimento não é adequado para ela por N motivos. Talvez ainda esteja um pouco complicado de compreender, então eu vou tentar ser um pouco mais sutil. Em frases como, esse é um preto de alma branca, ou ele é pretinho, mas gente boa, ou aquela proferida pelo próprio William Vac, isso é coisa de preto, associamos, ainda que inconscientemente, aspectos negativos com a negritude. E é justamente isso que caracteriza o que denominamos de racismo velado. A gente não escracha a pessoa em si, mas associa a ela, por questões relacionadas à sua raça, estigmas pejorativos. Justamente por isso eu reitero que é extremamente importante que se debata no nosso país, desde o ensino fundamental, questões étnico-raciais. Há vários casos de pessoas que não têm a menor intenção de ser racistas e nem querem ser racistas, porém por diversas vezes repetem jargões e preconceitos que elas trazem consigo do ambiente no qual elas estão inseridas e apenas repetem sem ter noção do que estão dizendo. Isso acontece mesmo com pessoas negras que também repetem sem ter esta noção. Precisamos olhar para isso com carinho para que a gente consiga separar o que é ignorância, o que é falta de educação, do que é o discurso de ódio, o discurso discriminatório, o discurso racista, e educar, combater e punir caso seja necessário. Então, sintetizando, o preconceito é uma ideia pré-estabelecida na ignorância ou em estereótipos que podem ou não ser conscientes, enquanto que a discriminação racial é um ato efetivo no qual a gente muda a nossa atitude, a gente muda a forma como tratamos determinadas pessoas ou grupos por questões relacionadas a aspectos físicos, culturais e raciais. A injúria racial, por sua vez, ela é diferente do racismo, porque ao contrário do racismo, que pode ser institucional ou velado, ou seja, pode partir tanto de empresas ou do governo, como da própria sociedade em si, através de piadas de mau gosto, etc. A injúria racial ocorre quando nos referimos a uma determinada pessoa e não a um grupo como um todo, que é o caso do racismo. Então era isso, galera, que eu queria conversar com vocês hoje. Curta, compartilhe esse vídeo, inscreva-se no canal e clique no sininho para receber as nossas notificações. Beleza? Valeu!